Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um novo game aqui do canal Studio Office. Esse game aqui foi uma parceria em conjunto com a minha aluna Maria Alice, lá da oficina de games em VBA. Ela que me trouxe essa ideia e que me ajudou na estruturação desse game. Esse game é a urna eletrônica matemática. Sim, vamos aproveitar o momento aí de eleições que estamos vivendo para poder fazer uma atividade sobre matemática utilizando o template de uma urna eletrônica como se fosse uma votação. Eu vou mostrar agora para vocês como que é o manuseio desse jogo. Para isso, vamos começar do primeiro slide. Então, esse daqui é o primeiro slide, onde nós apresentamos a capa do jogo, a urna eletrônica matemática. Vamos entrar. E aí nós temos as regras do jogo. Esse aqui é um jogo cooperativo, então não é uma disputa entre equipes, tá? O importante é que vai aparecer uma pergunta sobre matemática e aí o aluno vai ter que escolher ali a resposta. O professor pode direcionar que ele venha até a máquina, né, do professor para poder clicar nos números, como se fosse uma votação, né, na urna eletrônica. E aí nós temos as regras. É um total de 20 perguntas, onde nós temos o voto branco. Então, o voto branco pula aquela questão. Então, isso daí também fica a cargo do professor, se ele quer fazer uso desse voto em branco ou não. E aí, nós só vamos avançar para a próxima pergunta quando responder corretamente, tá? E no final de tudo, a gente vai ter ali a apuração dos votos, onde vai mostrar quantas perguntas foram respondidas corretamente, quantos erros nós tivemos e também quantos votos brancos nós tivemos, ou seja, quantos pulos, né, nós tivemos ali. E aí vamos iniciar a votação. Quando a gente clica em iniciar, nós temos a primeira pergunta. Essa daqui é a pergunta cadastrada pelo professor. Então, o exemplo, quanto é 2 mais 4? E aqui a gente tem a resposta. Os quadradinhos da resposta, ele já é a quantidade de números que nós temos na resposta. Então, aqui eu já sei que não são 2 dígitos, e sim somente um dígito. Se a gente erra, coloquei aqui o número 4. Quando eu coloco o número, ele aparece. Confira a sua resposta. Confirma para confirmar ou corrige para reiniciar a sua resposta. E aí vamos supor que a turma fala, não é 4 não, é 6. Então a gente vai clicar em corrigir, ele limpou todas as informações e nós vamos lá colocar a resposta. É essa a resposta mesmo? Então nós vamos confirmar. Se for correto, vai aparecer aqui uma mensagem verde dizendo parabéns, você respondeu corretamente. Clique em confirmar novamente, né, para a gente poder prosseguir. Vou clicar em confirmar e aí nós vamos prosseguir. Agora, outra pergunta, 12 vezes 2. São 2 quadradinhos, então são 2 dígitos. Vamos supor que o time errou, né, que o grupo ali errou. Falou que era 20. Então, colocou aqui a resposta 20. Tem certeza? Tenho, eu vou confirmar. Quando a gente confirma, o que apareceu? Apareceu um erro. Não foi dessa vez, sua resposta está errada. Corrige para responder novamente. Então, eu vou clicar em corrigir e aí eu vou responder de novo. Respondeu corretamente? Então, vamos confirmar. E aí, sempre confirmar novamente para poder avançar. Aqui em cima nós temos, a quantidade de perguntas. Então, essa daqui é a pergunta 3 de 20. E aí nós temos 131 vezes 1. Vamos supor que eu não sei essa resposta. Quando a gente não sabe a resposta, a gente pode colocar aqui a resposta que o aluno acha, e nós vamos confirmar para ver se realmente está correto ou não. O professor pode ajudar ali nos cálculos, né? Mas, se o professor quiser também, ele pode dar a opção dele pular essa pergunta. Então, é muito difícil, eu não quero. Então, eu vou clicar em branco e está aqui. Votando em branco, você irá pular essa questão. Confirma ou corrige? Não, professor, eu quero responder. Então, a gente clica em corrigir e nós vamos responder. Não, eu quero pular essa pergunta. Então, eu vou clicar em branco, vai aparecer a mensagem e eu vou clicar em confirmar. Então, neste momento, a gente vai ter um voto em branco. Clicou em confirmar uma vez no branco, clica novamente, tá? Para que ele possa avançar. Então, sempre a gente vai avançar a pergunta clicando em confirmar. Então, o primeiro confirma é para dizer se está certo ou se está errado, e o segundo confirma é para a gente poder avançar. E aí nós temos outra pergunta. Então, aqui eu vou responder errado. Respondi aqui e vou confirmar. Opa, tá errado. Corrige. A resposta é 1. Errei de novo. Então, toda vez que eu errar algo, ele vai pontuando como que eu errei, tá? Mas eu só vou avançar a partir do momento
em que eu responder corretamente ou quando eu clicar em branco para poder pular a pergunta e clicar em confirmar 2 vezes. Então eu vou corrigir, vou colocar aqui a resposta e confirmei. E aí nós vamos avançar. E aí nós temos aqui a nossa última pergunta. Detalhe importante, essa urna aqui, ela também foi adaptada com os seguintes símbolos, com a vírgula e com o ponto. Então aqui o professor vai poder cadastrar uma pergunta onde a resposta ela também inclui o ponto ou a vírgula, tá? Então o aluno também pode colocar aqui. E a gente também pode colocar como um case. Então aqui nesse caso a gente tem a seguinte pergunta. 1 quilo de arroz custa R$5. Quantos custa 5 quilos de arroz? Então aqui a resposta vai ser em reais, então a gente tem a vírgula, né? Então, e aqui também, ó, tem a quantidade de caracteres necessário para essa resposta. Vou colocar aqui, ó, 25,00. Então é essa aqui a resposta correta, tá? Então, nesse exercício, o professor também poderá cadastrar respostas com vírgula ou ponto. E aí, detalhe, só pode cadastrar o que nós temos aqui, ó, nesse painel, tá? Que são os números, vírgula ou ponto. E um total de até 7 caracteres. Mais que 7 caracteres, a gente não consegue cadastrar a resposta. Eu deixei aqui liberado para até 7 caracteres. Fiz isso daqui, vamos confirmar, é a última pergunta, ó, pergunta 20 de 20, vamos confirmar. A resposta está correta, vou confirmar novamente. E aí nós vamos para o final. Gravando, fim. Clique em confirmar para ver a apuração dos votos. Então, eu vou clicar em confirmar e aqui nós temos a apuração. Ó, no total aqui dessa nossa dinâmica, nós tivemos 19 acertos, nós tivemos 3 erros e 1 voto branco ou nulo, né? A gente pulou ali de uma fase. Sempre a soma aqui, ó, dos acertos com os votos brancos vai ter que dar 20. Então, porque são 20 perguntas. E a quantidade de erros que nós tivemos no decorrer desse nosso jogo, tá? Então, esse daqui é o jogo da urna eletrônica matemática. Finalizou o jogo, a gente vai clicar no X e aí ele vai resetar, né, reiniciar ali todas as nossas informações. E agora eu vou mostrar para vocês como que é feito a edição desse jogo. Então vamos lá para o modo edição, mas antes de tudo, professor, deixa eu lembrar aqui algo para vocês. Esse jogo aqui, ele foi feito com programação em VBA. Então, para que ele funcione, é preciso que você tenha o sistema, né, a ferramenta do pacote Office instalada em sua máquina. E também precisa ser o Windows, tá? Ele não vai funcionar no Mac, por exemplo. E aí também, para funcionar, ele precisa ter a versão 2016 ou superior, porque devido aos recursos que a gente utiliza, se for um Office mais inferior, ele não vai entender e não vai funcionar. A edição dele, quando a gente abre o nosso arquivo, pode acontecer, da primeira vez que você abrir, de ter uma tarja amarela aqui em cima dizendo para poder habilitar macros. Se tiver, precisa clicar em habilitar. Se porventura não tiver, ou se aparecer uma tarja vermelha aqui em cima, a gente precisa desbloquear o nosso arquivo. E como é que a gente desbloqueia um arquivo no VBA? Deixa eu mostrar. Quando o arquivo está bloqueado, a gente vai lá onde a gente salvou esse arquivo, clica com o botão direito e vai em propriedades. E aqui, se ele estiver bloqueado, como é esse caso aqui, ó, a gente vai clicar em desbloquear, aplica e ok. Aí sim a gente vai abrir o nosso arquivo, tá bom? Eu deixei aqui para vocês somente um aviso. Então, essa partezinha aqui vermelha é só um aviso que você vai ver que existem coisas importantes no slide 6 em diante. Então, eu vou clicar aqui e vou deletar, porque eu só preciso disso. Quando eu clico no modo apresentação, aperto F5 e clico aqui em entrar, ele precisa avançar o slide, tá? Se porventura também ele não avançar o slide, significa que o seu arquivo está bloqueado. Então, precisa fazer aquele processo que eu mostrei, clicando com o botão direito em propriedades desbloquear. A edição desse jogo é muito simples. Você vai vir aqui no slide 9 e vai colocar aqui a sua pergunta, ó, de número 1 e aqui a sua resposta do número 1. Aqui sua pergunta de número 16 e aqui sua resposta de número 16. Você pode colocar uma pergunta simples, como por exemplo, quanto é 2 vezes 2? Sem problema nenhum. Mas também você pode escrever um case, como eu coloquei lá no exemplo, né? 1 quilo de arroz custa R$5, quanto custa 5 quilos de arroz? Você pode colocar um case. Portanto, essa sua escrita, esse seu texto não pode ultrapassar 3 linhas de texto aqui. Por quê? Porque o que você escrever aqui
é o que vai alimentar a sua tela principal, que é o slide 3. Tá vendo que no meu slide 3 não tem nada cadastrado? Mas a partir do momento que eu escrever as minhas informações aqui, ele vai alimentar lá. Então, aqui um exemplo, ó, vou colocar aqui, quanto é 2 vezes 2? E aqui eu vou colocar a minha resposta. Vou colocar estilo de um case também, vamos lá. Só que a minha resposta não pode ultrapassar de 3 linhas. Não adianta você querer diminuir o tamanho da fonte, nem nada. Por quê? Aqui no slide 3 está automático, tem códigos aqui, onde ele vai pegar justamente esta pergunta aqui que você cadastrou e vai trazer para cá no momento certo. E o máximo que vai caber aqui são essas 3 linhas que a gente escreveu aqui, tá? Se ultrapassar, vai ficar cortando o seu texto. E a resposta também, ela pode ter no máximo 7 caracteres, mesmo que esses caracteres seja vírgula e ponto. Então, no total tem que ter 7 caracteres no máximo. Aqui nós temos 3 slides aqui explicativos. Então, nós temos esse slide aqui falando dos direitos autorais, esse slide dizendo como que a gente faz para desbloquear o arquivo, que eu já mostrei aqui na prática, e esse daqui com as orientações que eu acabei de passar. Nenhum desses slides podem ser excluídos, tá bom? Nenhuma dessas informações podem ser retiradas. Esses 3 slides aqui, eles têm que ficar do jeito que está, porque se tirar algum, vai prejudicar o seu jogo e ele não vai funcionar. Mas não se preocupe, por quê? Do slide 6 até o slide 9, nada vai aparecer na sua apresentação. Então, quando a gente coloca no modo apresentação, isso daqui não aparece. Essas informações são apenas para poder te orientar a como conduzir o seu jogo, somente isso, não vai aparecer, então não se preocupe. A edição vai ser limitada apenas nesse slide 9, colocando as informações como eu estou passando aqui, tá? Nesse campo, cadastrando a pergunta e neste aqui a resposta. Sendo a pergunta de no máximo 3 linhas e a resposta no máximo 7 caracteres, incluindo vírgula e ponto. Ok? Fez isso daqui, salva o seu arquivo. Como é que a gente salva? Pressionando Ctrl e a letra B, Ctrl B de bola, ou então vem aqui em arquivo e clica em salvar, tá? Salvar. Cuidado em salvar como? Para quê? Para que você não mude a extensão deste arquivo, porque ele foi um arquivo salvo em apresentações habilitadas para macro do PowerPoint. Se você salva em outra extensão, também não vai funcionar, ok? Uma vez que você fez isso daqui, seu jogo já está pronto para começar a jogar. Sempre para jogar, nós vamos iniciar no primeiro slide. Então, pressiona F5 para iniciar aqui no primeiro slide. Vem aqui e clica em entrar. A partir do momento que eu cliquei em entrar, ele já está fazendo todo o processamento de colocar as perguntas no lugar certo, a quantidade de caracteres no lugar certo e fazer os cálculos para saber se vai acertar ou não, tá bom? Então, iniciar aqui a votação, ó. Quanto é 2 vezes 2? Vou errar. Tá errado. Corrigir, limpou. Pressionei corretamente, confirmei. Confirmei de novo. Aqui, nós temos aqui a resposta. Lembrando, a quantidade de caracteres aqui. Ah, você tá difícil demais, eu vou clicar em branco. Cliquei em branco. Tem certeza que é isso mesmo que você quer? Cliquei em confirmar. Confirma de novo, para poder avançar. Olha, lá, as 3 linhas que a gente escreveu, aqui ela veio em 4 linhas. Mais que isso, ela não iria descer, não teria mais possibilidade de escrita, tá bom? E aí nós vamos, ó, cadastrar. A resposta está correta, beleza, vamos avançar, certo? Aqui a gente não cadastrou mais, então ele está zerado, eu só vou prosseguir, ó. Lembrando, né, eu só avancei porque eu não cadastrei nenhuma pergunta, mas você vai ter que cadastrar as 20 perguntas, tá? Então, chegamos aqui no final, vai gravar. E aí nós temos, ó, 19 acertos, teve um nulo e nós tivemos 3 votos errados, né? Então, 3 respostas erradas. Cliquei no xizinho, resetei todo o meu jogo e aí a gente pode colocar de novo para a mesma turma, mas aí vão ser as mesmas perguntas, ou então você vem aqui e edita, coloca aqui outras perguntas, outras respostas e vai jogar o seu jogo quantas vezes você quiser, certo? Então, esse daqui é o nosso jogo da urna eletrônica matemática. Eu espero que tenha gostado.
Se gostou, deixa o seu like. Esse jogo está disponível para venda no site estudioofficegamificação.com.br. E se você quiser aprender a criar jogos utilizando programação em VBA, então vem ser meu aluno na oficina de games em VBA. Para você que me acompanhou até aqui, meu muito obrigada e até a próxima e bons jogos!